Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho o conhecido comentador desportivo e futebolístico nacional, viral na blogosfera, na whatsapposfera, na twittosfera, Lucas Niver. Lucas, como é que estás? Estou bem, estava melhor antes desta viralidade, porque se nós quiséssemos futebol é todo, como é que os ingleses dizem, um can of worms, não é? Putz, Uma lata eu vou cheia de ter- minhocas. o gajo faz esta porcaria há 8 anos, ou o que é, e Uhum. o clipe viraliza, é um gajo a falar de bola. Eu não sei se fico triste, se fico contente. Por um lado, legitima um bocado quando nós estamos aqui a falar de bola, né? Quer dizer que não temos assim tão maus takes, né? Ou pelo menos temos takes que podem ser utilizados por outras pessoas. Assim, é outros dois. Por outro, porra, então ninguém pega num bocadinho de basquete. Já houve aqui takes tão bons de basquete, isso não viralizei para o WhatsApp. Pronto, fiquei um bocadinho triste com É, é, isso. é velha história, é velha história. Temos o Zé Carlos é uma pessoa muito ocupada, portanto devíamos trabalhar mais nesse sentido, mas É verdade. nós somos uns defensores do orgânico, não é? Portanto, quando viralizamos foi porque literalmente alguém quis que viralizássemos e nós não forçámos algoritmo nenhum. Sim, a Continuem com o expressão. microfone com o apoio partido, portanto peço desculpa a quem está a ver no YouTube, continua em modo desodorizante / Marco Paulo, como disseram no último direto. Sim, sim. A expressão teve de ser um gajo de basquete a ver dizer o melhor take sobre futebol foi utilizada. O que também diz muito sobre o comentário desportivo nacional. Comentário desportivo nacional. Mas pronto, é aqui que estamos, né? É a vida a acontecer. Já Em vamos vida a falar da acontecer, seleção. em Já vamos direto, falar da como seleção. madrugada de quarta-feira. É isso. Olha, para começar, queria só dizer que ontem jantei uma das clássicas tascas lisboetas, chamada Zé Pinto. Ok. Conheces Zé Não sei. Pinto? Conheces Zé Pinto? Em O nome não é Benfica. completamente estranho, mas nem sequer eu consigo pôr o sinal. Não estou a ver, é Por, onde? aca- por acaso em Benfica, em Benfica. Ah, Pensaria que bem, Benfica conhecerias. não é pequeno. Epá, pois, mas eu também não sou um conhecedor de Benfica. Para já o nome começa-me logo aqui a fazer comichões. Depois o próprio sítio está cheio de memorabilia desse clube, estás a ver? Ou seja, também não é um sítio que eu esteja, não estou a comer confortável, estás a ver? Tenho que estar sempre a olhar para trás das costas. Mas, mas, mas é muito conhecido por entremeada com arroz de feijão. É este o prato típico de Zé Pinto, um dos melhores arroz de feijão de Lisboa, provavelmente. Um clássico, assim, malandrinho. Aconselho vivamente. Uma dose bastante generosa, são tipo 13 euros, ou uma coisa assim. Pois. Por isso, aconselho. É Fica à desses. frente da a Galé dos Manos, que é outro clássico também ali daquela zona. Ok. Ando Não fraco, tens ando nada para fraco. contar. Não, sabes que eu voltei de férias a semana passada, portanto agora há muito atum, muita comida em Agora, casa. Ontem foi uma massinha com salmão, foi assim um pequeno luxo que me dei, porque também não posso, temos que pensar um bocadinho na roda dos alimentos quando se tem um filho, porque senão estava literalmente a grão com atum durante uma semana seguida, por isso voltarei ao Algarve brevemente, mas pronto, quando terminas férias no Algarve e gastas, sei lá, o que não deves em 3 refeições no golfinho também, depois a manta tem que encurtar a algum lado e pronto, está a Sim, encurtar sim, durante a sim. semana em Lisboa, é o normal. Yeah, yeah. Bom, Por acaso, eh, no Portugal-Espanha, fui ver com os meus cunhados e mandei vir marisco de um sítio de Benfica, em frente ao Edmundo, que se chama A Roda, também conhecido, e pronto, foi isso. já É o que eu ouvi tenho para te falar. dizer. Já ouvi Um falar. camarão e um percebe da roda. Pronto. Pá, tenho de confessar isto, só antes de começarmos, que é, eu não sei se sabes isto sobre mim, mas isto vai ser uma ricardice que eu vou aqui admitir, que é, Primeiro, muito rápido, percebe melhor marisco que existe ou não? eu acho que carabineiro pode ser o melhor marisco que existe, mas, Hum. mas de coisas assim para fazer assim, se calhar percebe claramente, sim. Percebe Pois. claramente. Eu acho que é. Claramente, Eu acho que sei. quando é bom, e estão a um preço escandaloso, mas comi uns no chapa ao mês passado que estavam escandalosos também. Quando é bom, eu acho que é o ostra e depois o percebe. Comi para aí 2 vezes na última semana, percebes? Portanto, Por isso. 2 ou 3, estás-me a apanhar numa boa altura de percebe. Mas eu não sou um gajo de caracóis, não sei se já te tinha dito isto. Não. Durante muitos anos nunca comi caracóis e decidi que este ano isso vai parar. Ou seja, eu não vou continuar a não comer caracóis. É uma cena que vai ter de acontecer.
Ok. Então, no fim de semana decidi, vou começar a comer caracóis. Fui aqui ao pé de casa ao Tico-Tico buscar caracóis. Epá, e Aham. gostei de caracóis, meu, gostei. Gostei dos Mas o caracóis. que é que havia para não gostares de caracóis? Um gajo como tu não estou a perceber. Não sei explicar, foi uma cena de puto que não comecei a comer, Pois, não comi pois. logo, e depois tipo e até é bué estranho, a minha família toda, o meu pai, minha mãe, a minha irmã comiam todos e eu não comia, estás a ver? Mas pronto, mas agora sou um gajo que come caracóis, portanto, como eu já comia pouca coisa, como já havia Uhum, como eu já tinha uhum. uma alimentação limitada, nesta altura, juntei caracóis, sendo que eu acho muito importante, ter range, não é? Ou seja, que é um gajo que consegue comer caracóis e percebes, estás a ver? Porque Claro, acho que claro, acho que isso é importante. Bom, claro. Caracol e ostra, um pouco de droga, um pouco de salada. é isso, é isso, é isso. Ostras sim. Tenho a minha primeira caracolada marcada para amanhã, quinta-feira à tarde, e, e tenho-te a dizer que eu acho que há poucos sabores mais portugueses que o molho de uma boa caracolada quando é bem feito. Yeah. Eu gostei muito. A bucha no molho do caracol é Portugalidade. Eu gostei muito e perguntei às pessoas com que estava se aquilo eram bons caracóis, porque lá está, eu não sei se são bons caracóis Exato. ou não. E as pessoas disseram: são bons caracóis. Confere, são bons caracóis. Bom, estamos a gravar Contente isto por numa ti. quarta-feira de manhã. ahm, já depois de Nemias Queta se tornar milionário. Mais milionário. Mais milionário, sim. Nemias renovou, teve uma extensão de contrato com os Celtics na semana passada, 4 anos, 56 milhões de dólares. Grande notícia para o basquetebol português, para o desporto português e, sobretudo, grande notícia para o Nemias e Hum. para a sua família. É o culminar, acho eu, numa temporada em que ele provou que é um jogador da NBA. E pá, eu estou muito contente por ele, acho que toda a gente que segue o basquetebol tem de estar muito contente por ele, porque pelo menos durante mais 4 anos ele vai continuar na NBA, se correr tudo bem. Uhum. Yeah. Mais 5. Ele assinou por mais Mais 4 5, que só começam para o ano. este E mais, este tem mais mais 4. 4. Portanto, quase até aos 30. Pá, grande notícia, não sei bem como é que é de começar isto, é grande notícia mesmo. É uma notícia incrível. Sabíamos quando o calendário virou de 30 de junho para 1 de julho, saíram os números oficiais do Salary Cap 2026-2027 e o número da extensão do Nemias podia andar nos 4 anos, acho que eram 92 milhões, uma média de 23 ou 24 por ano. Sabíamos que dificilmente isso ia acontecer, porque uma coisa é quando o jogador vem de uma época de carreira, como era o caso do Nemias, mas é free agent, portanto está livre para falar com qualquer equipa, tem uma certa alavancagem para obrigar os Celtics a subir a parada, porque se pode meter quase num leilão. Outra coisa é quando está a negociar o prolongamento de um contrato com um ano de avanço, em que dá jeito ao jogador porque se protege de um risco de lesão, protege-se do risco de ser trocado, protege-se do risco de repente o Mitchell Robinson ser muito melhor que ele e ele ter uma época pior e portanto perdeu alguma margem negocial, e o clube tem interesse em fazer também porque garantindo essa segurança financeira ao jogador consegue baixar o valor anual. Portanto o Nemias acaba por assinar um contrato de 4 anos 56, é isso, não é? 17, Acho que sim. É. 14, uma média de 14 milhões de dólares por ano. É mais ou menos o salário médio da NBA, de todos os contratos standard da NBA, portanto, o Nemias, em números grossos, embora estas coisas não evoluam linearmente, é um jogador que o ano passado foi um jogador bastante acima da média da NBA, ele foi, eu acho que conservadoramente foi o top 15 de postos, portanto até está acima da média devia estar na média dos titulares de postos da NBA, e assinou um contrato na média da liga, portanto pode-se considerar que os Celtics fizeram um bom negócio. Aliás, ontem sai um artigo do Stephen No, da Sporting News, em que ele tem ali um algoritmo em que tenta perceber quanto é que vai valer em produção cada contrato no futuro. E ele tinha, porque as métricas avançadas adoraram a época do Nemias ano passado, ele tinha o contrato do Nemias como o melhor negócio que qualquer equipa fez este verão em toda a NBA, portanto, para se ter noção do que é que alguns modelos dizem da produção do Nemias. Enfim, falámos daqui o que é que o Mazzulla Ball o ajudou, o que é que foi mérito dele. Há certamente uma grande parte dos dois, aquilo que ele fez ninguém lhe tira. E dos 92 milhões possíveis que pode arrecadar, arrecada 56. Eu acho que ele em mercado livre e aberto valeria 70, 80, uma coisa acima dos ali entre os 17 e os 20 milhões anuais.
mas é muito dinheiro. É um jogador Epá, não... que já durante a maioridade estava no Barreirense. Depois vai para o Benfica e depois vai para os Estados Unidos com o objetivo de se desenvolver enquanto jogador, mas quem sabe academicamente conseguir algo para o seu futuro, e foi uma curva de evolução que nunca parou de chegar. E para se ter noção, o Nemias vai começar a sua 6ª temporada, portanto ali 5 épocas da NBA, ele assinou o seu 7º contrato. Foram 3 two-ways, 2 com os Kings, 1 com os Celtics. Foi um contrato standard com os Kings que lhe garantiu $250 mil, que foi rasgado 3 dias depois porque lhe deram um waive. Foi um contrato standard para o resto da temporada, quando converteram nos Celtics o two-way para ele poder jogar nos playoffs. Depois, no verão de 2024, deram-lhe este, que ele está ainda hoje, este ano vai fazer o último de 3 anos de contrato, em que 3 anos são 7 milhões. Mas pronto, 7 milhões é muito dinheiro, obviamente, mas também são quase 50% de impostos no Massachusetts, mais 15% da gente, portanto é muito dinheiro. Nós não vamos ganhar 2 milhões por ano brutos nunca na vida, mas não é NBA money. E era o que todos queríamos que fizesse, e quando parecia que foi dispensado dos Kings e estava aberta uma porta para a Europa, o Nemias estivesse na Europa, era um posto da Euroliga e um dos melhores do continente europeu, mas nunca ia fazer NBA money. E eu tive a felicidade de ajudar na produção de um documentário sobre ele, sobre a jornada dele, sobre a chegada dele à NBA, e quando conheço a realidade do upbringing do Nemias, de crescer no Val da Moreira, os filhos de imigrantes, os sacrifícios dos pais, da família. O pai dele infelizmente já cá não está, mas especialmente o impacto da mãe dele com múltiplos trabalhos, até porque o pai tinha alguns problemas físicos para sustentar uma família, como é uma realidade de tantos imigrantes que vieram para Portugal à procura de uma vida melhor e que não conseguem, mesmo à custa de muito trabalho, não conseguem a tal escalada social que era desejável. Isto é uma felicidade incrível. É saber que aquela família que 7, 8, 9, 10 anos de trabalho culminaram nisto é absurdo. E quando dizem que o Nemias ficou mal pai e o contrato foi baixo, eu disse sim, mas está o cheque de 56 milhões à frente, rejeita-o tu. Sim, eu digo isto sem qualquer tipo de condescendência, até porque eu não tenho dúvidas que não aceitaria 56, aceitaria 6 ou 5.6. Não, isso não há questão nenhuma, mas o que tu disseste é muito importante, né? O Nemias é aquilo que se pode chamar um case study na NBA. Não é o único, é verdade, porque há muitos jogadores que two-way ou que até foram draftados em posições mais baixas, mas depois andaram assim. Ou seja, estou a falar de nomes, sei lá, o Fred VanVleet, tipo, há muitos nomes de jogadores que andaram... o Hartenstein, que assinou por 25 milhões um par de dias antes. Que andaram por aí até conseguirem estabelecer-se e até conseguirem ganhar o tal NBA Money. E só por isso já é um caso de sucesso. Epá, e depois tudo o que estás a dizer do ambiente onde ele vem, o ambiente, não estou a dizer que é um ambiente mau, mas é claramente um sítio, o Val da Moreira, onde não saem todas as semanas ou todos os anos pessoas para grandes cargos ou para grandes posições ou para serem milionários, estás a ver? Portanto, isso é um sinal de tipo esperança para toda uma comunidade, e não só portugueses que querem jogar na NBA, mas pessoas que são daquela zona, que são daquele sítio ou de outros bairros periféricos de Lisboa ou do Porto ou o que seja. É um sinal de esperança de que alguém daqui, alguém nosso, né, que é uma cena, isto não é uma novidade, isto já aconteceu felizmente com outras pessoas, tipo, consegue chegar a um sítio, consegue fazer coisas na vida. E por isso o Nemias não só tem o mérito desportivo, como tem o mérito social de ser uma espécie, não que ele tenha pedido, de farol para esta malta. E isso, isso só vem de um sítio e de alguém que é um bocadinho melhor do que a maioria de nós, estás a ver? E estou a dizer isto com toda a humildade, né? Um gajo que se consegue fazer isso, que consegue, apesar das dificuldades, chegar onde ele chegou, é um gajo um bocadinho melhor do que nós. Depois quando lá estás, e já vemos de falar nisso na fossa da Betano, é uma questão de tu decidires que tipo de pessoa é que queres ser, né? Mas só o facto de lá chegares, e isto é válido para Nemias como para outras pessoas, é quase inacreditável. É uma história de filme. Lá está, já deu o documentário, mas é uma história de filme. Por isso... E podias ter chegado lá está e ser... podias ser o maior da tua aldeia desde pequenino, como 99,99% dos jogadores da NBA são. Podias ter aquela arrogância de quem a crescer foi sempre o melhor e de quem lhe era devido isto finalmente. Ou podes ser o Nemias, que falas com qualquer treinador da formação e a sigla NBA provavelmente nunca foi proferida,
ele é um caso... probabilisticamente ele andará perto de 1 euro milhões. Só que a diferença para o euro milhões é que o euro milhões é na base do chouriço. Isto foi na base do trabalho e do mérito dele, porque Alguma chouriçada, de certeza, de vez em há quando. sempre chouriçada, é preciso sorte na vida, mas lá está, a sorte tende a calhar àqueles que se põem mais a jeito de apanhar. Yeah. E o Nemias, ano após ano, lá está, do Barreirense ao Benfica, a Utah State, a Sacramento, a Boston, ano após ano, trabalhou para reduzir essas probabilidades que se transformaram agora em realidade. E há um exemplo gigante, é daqueles que lá está, o que tu falavas de ser um farol e de neste momento é o nome do basquetebol, é impossível. O basquetebol português tem 2 nomes, é Tisha Penicheiro e Nemias Queta neste momento, e há 5 anos tinhas um nome, era a Tisha. O basquetebol português tinha a Tisha, porque é uma das 10 melhores jogadoras de sempre, e não tinhas a versão masculina disso. Agora, e feliz ou infelizmente, o basquetebol masculino tem outra projeção, outra visibilidade, outra repercussão nos mídias, é todo outro podcast sobre o qual podemos falar ou não. Ter o Nemias para onde esta rapaziada toda pode olhar basta, o basquetebol português vai ter um antes e um depois do Nemias, e ainda bem que esse antes e depois, para onde os miúdos vão olhar, para quem pegar numa bola de basquete em Portugal vai olhar, vai ouvir falar do Nemias e depois vai aprender quem ele é, e é uma pessoa do caraças que merece tudo o que lhe está a acontecer. Parabéns ao Nemias. Sobre os Celtics ainda, havia aqui até algumas perguntas no Patreon sobre isso, mas antes de irmos a elas, até porque, quer dizer, não, já lá vamos. O Brad Stevens apareceu numa conferência de imprensa, pá, curiosamente, puto, não sei se estás preparado para isto. Mas em organizações desportivas ou em qualquer tipo de organização, as pessoas, quando as coisas estão tremidas, os líderes dão a cara. Puto, é uma cena inesperada, ninguém está à espera, estás a ver? Ninguém está à espera. Não são todas na NBA, mas ninguém está à espera. Nas boas tende a acontecer. Mas isto acontece, as pessoas tipo aparecem e assumem as decisões e não mandam pó para a cara de ninguém. Óbvio que têm de ser relativamente polidas porque estão a gerir uma organização desportiva onde há lá outras pessoas. E neste caso, a organização desportiva até é 100% privada, portanto, em última análise, não tem que dar nenhuma satisfação a ninguém. Não são uma associação ou uma SAD como em Portugal, digamos assim. Sim. Mas, efetivamente, e com todos os defeitos que os americanos têm, como vimos com a cena agora no Mundial do Trump e não sei o quê, só à parte disto, que eu tenho de só dizer isto antes de ir para cima, é só à parte, não é isso, é só à parte, que é a arrogância dos americanos que veem futebol há 15 dias, puto. Há 15 dias, mano. Atenção, eu sei que nós não nascemos na NBA, mas nós jogamos basquete desde sempre, ou seja, ouvimos basquete desde sempre. Pode não ser o desporto principal do país, mas é uma coisa que tu sabes e acompanhas quase desde que és miúdo. Estes gajos e estes comentadores americanos que veem futebol há 15 dias, que vieram de peito feito, que os Estados Unidos iam ganhar o Mundial, puto, e no dia a seguir de Portugal ser eliminado, eu confesso que o único quentinho que tive no coração foi abrir a pestana e ver que eles tinham comido 4 golos. E nem é pelo Pochettino e nem é pelos jogadores. É só por esta envolvência de merda que não tem outro nome. De gajos que veem futebol há 15 dias e acham tudo. Sem perceber um cu, ou sem terem visto 270 minutos de futebol. Tipo, nunca viram, estás a ver? Sim. Bom, o take que me fascina sempre mais deles é... Epá, se deixássemos os nossos melhores atletas... se não deixássemos o LeBron jogar basquete, se não deixássemos o Aaron Donald jogar futebol americano, se essa malta fosse toda obrigar a jogar futebol, éramos campeões do mundo em quanto tempo? 4 anos? 8 anos? O que é que o corpo e os músculos têm a ver com isto? Já viste o Messi? É um grande atleta. Tu viste o Jason Kelce a falar disso? O Jason Kelce, o irmão do Travis Kelce, tem aliás, agora, o Jason cunhado Kelce, da Taylor principalmente Swift, conhecido, padrinho de casamento da Taylor Swift, é pelo que ele padrinho de casamento da Taylor Swift. O Jason Kelce, fizeram-lhe essa pergunta num podcast, o gajo convidaram, fizeram essa pergunta, e o gajo disse assim: não, meu, não vai ser assim. Vocês já viram o tamanho e o skill que aqueles gajos têm? E tu já percebeste que estes gajos jogam futebol desde os 5 anos, nós jogamos futebol americano desde os 18. É impossível achar que tu agarras nesses gajos e metes a fazer outro desporto e que isso acontece. Tipo, as pessoas não têm noção, os americanos não têm noção da dificuldade que é jogar futebol. É muito difícil jogar futebol. É muito difícil jogar futebol.
Basta pensar, basta nós jogarmos futebol, tipo, experimentem só acertar uma baliza, estás a ver? Mas pronto, enfim, sobre o Brad Stevens. Eu Deu a confesso cara. que estava a torcer pelos Estados Unidos até ao episódio da despenalização. A partir daí, pá, que leva em 4 ou 5. Acabou-se. Contra uma Bélgica. Estava com eles, como aquilo em casa, eles estava pelos hosts todos. Aliás, eu sou meio inglês e estava pelo México, queria que o México passasse. Como achava graça ao Canadá eliminar Marrocos, estava pelos hosts, mas depois da história da despenalização, pá, que é que se lixa, ainda bem que a Bélgica lhes encheu o saco. Aliás, eles percebem tão pouco daquilo que o Siemens, o Chris Ryan no podcast do Siemens, estava a dizer que eles sentaram o De Bruyne e o Lukaku a fazer poupanças para a Espanha. Portanto, na cabeça de um americano, fazem-se poupanças dos oitavos do Mundial, estás a ver? Em vez de porque era a melhor opção técnica, porque foi assim que recuperaram o último jogo, e ao contrário de outros. E atenção, o Chris Ryan é um gajo que até vê futebol há alguns anos, nem sequer é um. Exato. Só que eles não têm o mesmo tipo de conhecimento, estás a ver? Eles não cresceram com aquilo não lhes é natural. É como eu estar a falar de futebol americano. Eu não consigo, estás a ver? Eu posso mandar os outras bitadas, mas vou dizer as neiras, de certeza. Pronto. Bom, Brad Stevens deu a cara, assumiu que 0 a 10, quanto é que achaste qual é que foi o grau de contorcionismo do Brad Stevens de 0 a 10 para João Diniz? De 0 a Martínez, vamos dizer, de 0 a Martínez, de 0 a Martínez foi para aí um 8. É gaslight mesmo para cima de nós. Foi para aí um 8, foi difícil, mas ele aguentou-se, mas foi para aí um 8, eu achei, para aí um 8. Porque é complicado dizeres que tomaste uma decisão por razões puramente financeiras, sem poderes dizer que tomaste essa decisão por razões puramente financeiras, porque, apesar da nossa discussão aqui na semana passada, eu acho que a razão foi essa, a razão não foi desportiva. Não foi desportiva, porque se fosse desportiva não fazia muito sentido, né? O Jaylen Brown teve a sua melhor época de sempre. Seria um bocadinho absurdo os Celtics dispensarem, entre aspas, por razões desportivas. Então foram razões financeiras, que têm a ver com a forma como a NBA está organizada, tem a ver com uma coisa que é um bocadinho ingrata para as equipas que constroem através do draft, que é, se tens a sorte, como os Celtics tiveram, de teres 2 jogadores ao NBA, dos tipos que tu draftas sendo 2 jogadores ao NBA, de repente isso ocupa-te uma parte muito significativa do salário. E é penalizadora, entre aspas, para a equipa que draftou bem, como vai acontecer com o Standard, como vai acontecer com uma data de malta. Sim. Com os Spurs, Sim. E pronto. Mas acho que ele fez o melhor que pôde a falar do assunto. Acho que fez o melhor que pôde. Não conseguia fazer melhor. Sim. Não sei se concordas. Concordo. Concordo que é penalizador. Eu acho que podíamos dar os supermaxes aos jogadores em dinheiro e isso não ser no cap. Portanto, para quem não sabe, um jogador quando chega ao final do seu contrato de rookie, quando pode negociar, como o Wembanyama pode negociar este ano, ele tem mais um ano de contrato de rookie, depois o Wembanyama, o max do Wembanyama, por exemplo, é 25% do cap, mas se tiver sido ao NBA nesse ano, ou tiver sido MVP, ou tiver sido jogador defensivo do ano, pode ser imediatamente 30%, portanto mais 5%. E no caso do Jaylen Brown, no segundo contrato, o teu máximo é de 30%, mas se tiver sido ao NBA, pode ser, ou MVP, ou jogador defensivo do ano, pode ser de 35%. E estes 5% não fazem muita diferença. E uma coisa que se podia dizer justo é, se draftaste esse jogador, esses 5% tu podes-lhe pagar em dinheiro, mas não contavam no cap. Portanto, mantinha-se a figura de 25 e 30 para os Supermax em vez de 30 e 35. E acho que é um bom argumento para se ter, especialmente quando se tratar de mercados mais pequenos, porque na verdade ninguém tem muita pena de Boston, e eu gosto da paridade na NBA, mas no espaço de 3 off-seasons, ou 2 off-seasons, e foi ótimo para a carreira do Nemias, mas tiveram que se ver livres do Porzingis, do Drew Holiday, do Jaylen Brown, mais ou menos por causa de flexibilidade. E pronto, como tu disseste, 2 jogadores que estavam no Supermax de 35% significa que o Jaylen Brown e o Jason Tatum custavam 70% do salary cap dos Celtics. É muita fruta. E depois convém que os jogadores se comportem ao nível desse contrato. Acho que há algum demérito dos Celtics também. Numa época em que tinham sido eliminados pelos Ita 7 jogos, aquela que tiveram a perder 3-0, depois conseguiram recuperar para 3 igual e depois no início do jogo 7 o Tatum se lesionou. Eles nesse verão deram um supermax de 30% ao Jaylen Brown, quando ele claramente não valia, e eu disse logo que este contrato não ia chegar ao fim dos Celtics. Ou eles não iam chegar junto ao final do contrato, uma escolha ia ter que ser feita porque ia envelhecer mal. E eu já ia envelhecer mal numa altura em que eu e o Brad Stevens e toda a gente
achava que o salary cap ia crescer 10% ao ano com o novo CBA. E os contratos máximos têm aumentos de 8% ao ano. Isto parece uma diferença pequena, mas significa um GM que acha este contrato, o Jaylen Brown até pode nem valer este dinheiro hoje, mas se acreditar que ele vai manter o nível, que não vai piorar, e este contrato é até aos 31, ou 30, este contrato que ele assinou é até aos 31, 32, portanto é o prime do Jaylen Brown, se ele não piorar muito, o contrato dele vai aumentar 8% ao ano, mas o salary cap vai aumentar 10%, portanto o contrato até vai depreciar, e o que hoje são 70% nele e no Tatum, daqui a 3, 4, 5 anos são 65, 62, 60, e vais ganhando mais espaço, porque o salary cap cresce mais do que o contrato dele vai aumentando. Isso era um alívio e uma razão de otimismo no envelhecimento do cap. Ora, o problema é que os mercados locais televisivos estão-se a portar muito mal com o novo deal, as audiências estão bastante abaixo e a distribuição dos direitos em estações regionais e estatais nos Estados Unidos está muito abaixo das expectativas. Então o cap, em vez de ter subido 10% nos últimos 2 anos, subiu 6 e 7, ou 2 vezes 6%, uma coisa assim, uma vez 5 e uma vez 7, uma coisa assim. Isto é um número inferior a 8, o que quer dizer que os contratos máximos estão a ficar mais caros a cada ano que passa. O que era 35% hoje é 37, 38, 39. Portanto, isso é uma explicação um bocado aborrecida, mas que ajuda a justificar um bocadinho as decisões que são tomadas. Sim. Ajuda a perceber a precipitação, entre aspas, do Brad Stevens e a urgência em trocar. Foi porque o cálculo da data de assinatura do contrato até hoje teve de mudar. E o Brad Stevens, eu concordo contigo, acho que houve algum contorcionismo, mas o Brad Stevens, eu gosto bastante de ouvir falar, até porque ele é aquele registro do Daigneault e do Presti, partem de um princípio de que não sabem as respostas, não te tentam impingir uma missa e de que estão certos. Eles dizem várias vezes de que as decisões que estão a tomar são difíceis e podem estar erradas. E portanto... Há um lado de honestidade na forma como essa malta fala. Sim. Que humildade é fixe. também. E não é o único, ou seja, no caso do Daigneault e do Brad Stevens e do Sam Presti, até são bastante calmos, não é? Há outros que são honestos, mas até são mais tipo abrasivos, tipo, sei lá, o JJ Redick e não sei o quê, partem sempre de um sítio de estou a dizer a minha cena, pronto, eu vou dizer a minha cena. Isto pode estar certo ou pode estar errado, mas tipo, eu vou viver e morrer por aquilo em que eu acredito. E tu nunca sentes que aquilo que eles estão a dizer não é o que eles querem dizer. Tu sentes sempre que, pronto, é isto, pronto, estou a acreditar nisto, é o que eles querem dizer. E portanto o que o Brad Stevens tentou explicar, e disse 1000 vezes que não era sobre o Jaylen Brown, e quem receber o Jaylen Brown é uma equipa muito, muito sortuda, e que provavelmente se não tivesse a pagar 35% a outro jogador que consideram melhor, obviamente, o Jaylen Brown continuaria nos Celtics, mas disse que não podiam pagar 70% do cap a 2 jogadores, embora o continuem a fazer, porque o Paul George ele está no mesmo max praticamente, portanto continuam a pagar 70%, mas o Paul George tem menos um ano de contrato, dá outras coisas no 5, também no plano desportivo, ele aí não se prolongou muito porque não quis diminuir ou desfazer. O Jaylen Brown não tentou o mínimo possível dizer que a troca tinha razões basquetebolísticas por defeitos do Jaylen Brown, não entrou mesmo por aí, mas falou muito do grande chavão dos GMs agora, que é a optionality, não é? Nós nos playoffs temos falado muito da versatilidade defensiva e de um plantel do 1 ao 9 precisar de ter argumentos para jogar com base, para jogar com 2 bases, para jogar com postos, para jogar com 2 postos, para saber ter um posto para jogar drop se for preciso, para saber trocar se for preciso, toda esta versatilidade toda que precisamos dentro do campo. Os GMs com o rigor financeiro que é preciso nesta era dos aprons precisam ter essa versatilidade também. E o Brad Stevens considerou que receber as piques e ter menos um ano neste Supermax lhe aumenta a flexibilidade, e isso é uma questão objetiva, não merece grande discussão. Sim, acho que a questão aqui é só perceber se desportivamente, financeiramente não há dúvida que foi uma boa decisão, né? Se desportivamente isso vai também acontecer ou não, ou seja, se esta flexibilidade lhes vai dar mais hipóteses de poderem lutar por coisas, ou se isso é sequer um objetivo da organização, né? Que essa parte do final do dia também é relevante. Mas pronto, cá estaremos para ver e para comentar. No Patreon, o Pedro Leiria tinha falado do Mitchell Robinson e do que é que o contrato agora, do Mitchell Robinson... Depois desta troca, só decidimos ao Mitchell Robinson. Ontem, as primeiras casas de apostas americanas apresentaram os primeiros números totais de vitórias para a fase regular, o que acaba por ser um indicador sobre o julgamento desta trade. Portanto, eu vou-te só dizer... O Celtic só para aí com 52, 50... Viste?
Não vi, Não viste? Então, estou a peraí. mandar para o ar. Os Celtics o ano passado ganharam 56 e tu disse que estão com quantas este ano? Tipo 51. Estão com, excelente palpite, 51,5. Porra, estás a ver? E os Sixers estão com 56. Vou arriscar. Os Sixers ganharam 45 ano passado, portanto este ano estão com 56. 48,5. Cala-te! As casas de apostas, um bocadinho no sentido do que eu e o Ricardo dissemos no último episódio, estão a dar mais 3 vitórias aos Celtics ainda. Veremos. Eu ouvi um tipo até de Filadélfia dizer uma coisa com a qual eu até concordo, especialmente depois de vermos o que Philly fez. Talvez por causa do Mazzulla Ball e por serem uma máquina de fase regular, os Celtics ganhem mais jogos até abril, mas não é garantido, especialmente se o Embiid estiver saudável, que depois nos playoffs não sejam os Sixers a melhor equipa. Eu acho que é uma maneira equilibrada de É uma ver a maneira equilibrada de ver. No Patreon, o Pedro Leiria perguntava sobre o Mitchell Robinson, que assinou por 47 milhões, 3 anos, e o que é que isso significava para o nosso puto quietão. E o Gonçalo Cunha dizia que os Celtics acabaram de fortalecer uma equipa rival da conferência depois de perder uma vantagem 3-1 para os Sixers. E a perguntar se os Sixers ganharam a trade. Ele dizia que isto era tudo uma realidade paralela, quase ao nível da lenda de Nico Harrison. Sim, eu acho que no caso do Nico Harrison é mais difícil de justificar, apesar de tudo. Mas sobre o Mitchell Robinson, achas que este novo contrato de Mias significa que ele vai continuar a ser o pós-titular? O pós-titular. Sim. Sobre o Nico Harrison, eu achei graça porque muita gente falou da troca, não vi uma coisa tão parva desde a troca do Luka em Dallas. Eu acho que não tem ponta por onde se comparar. Mas também foi a primeira vez desde a troca do Luka que olhei para o telemóvel, esfreguei os olhos e tive de ver se era o Shams real, estás a ver? Eu não tenho as notificações ativadas para outros Shams, portanto, ou foi hackado ou isto está a acontecer. Eu acho que ou seja, há um nível de incompreensão para algumas pessoas muito grande, principalmente pela forma como as cenas se precipitaram, né? Ou seja, isto era uma conversa que não existia há 90 dias, estás a ver? Sim, há 90 dias isto não acontecia. Eu estava à espera de receber a notificação com a troca, sejamos claros. Mas dada a percepção do contrato do Paul George e do valor que o Jaylen Brown tinha depois desta época, fiquei completamente surpreendido. Sobre o Mitchell Robinson, os Celtics deram um salário no mid-level ao Mitchell Robinson, portanto não deixa de ser curioso, embora os mecanismos não sejam iguais, porque o Mitchell Robinson teve que ser roubado na free agency e o Nemias era um jogador da equipa, foi uma extensão de contrato, não deixa de ser curioso que os números sejam extremamente parecidos, portanto os Celtics preparam-se para ter pelo menos 3 anos, porque o Mitchell Robinson assinou apenas por 3, pelo menos 3 anos do Mitchell Robinson e do Nemias este ano a 17 milhões, porque o Nemias ainda está a receber 2 e tal, mas depois a 30 milhões ficaram com 48 minutos de poste. Falámos sobre a inclusão do Mitchell Robinson durante algum tempo. O episódio passado falámos sobre isto, não é? Até que era uma vitória para o Nemias apostarem num jogador com as mesmas características do que ele, porque significa que os Celtics o ano passado viram-se na sua melhor versão como um jogador como o Nemias. Acho sinceramente que os Celtics veem isto como um timeshare. Vai haver jogos em que o Nemias faz, até por causa da questão das faltas, que o Nemias faz 18 minutos e o Mitchell Robinson faz 30. Vai haver noites em que o Nemias faz 30 minutos e o Mitchell Robinson vai ser 18. Acho que em condições normais o Mitchell Robinson vai, até porque o Mitchell Robinson durante a fase regular exige alguma manutenção da sua forma física, é um jogador muito propenso a lesões. O Nemias o ano passado foi um cavalo de trabalho, portanto eu diria que na fase regular as médias vão andar nos 20-24 para o Mitchell Robinson e 24-28 para o Nemias, com a titularidade. Faz-me sentido que o Nemias continue a titular, e por causa da questão da linha de lance livre do Mitchell Robinson, que tende a ser o Nemias a fechar os jogos, a não ser que os Celtics estejam a ir atrás de um resultado, e aí o ressalto ofensivo do Mitchell Robinson tem uma importância muito grande nos últimos 2 minutos, porque já não dá para fazer o hack a Mitch nos últimos 2 minutos, porque vai para a linha de lance livre e continuam com bola. Quando é nos últimos 2 minutos já não vale a pena fazer o hack, e os Celtics sabemos que atiram muitos triplos, e o Nemias, embora seja um ressaltador ofensivo mais do que capaz, o Mitch Robinson é um dos melhores da história. De apanhar ressaltos ofensivos, portanto eu acredito que essa seja a versão do jogo em que ele pode roubar o Nemias a fechar partidas. Nos playoffs o Nemias não teve uma versão muito fácil, apanhou o Embiid, também não é um jogador qualquer, mas o Mitch Robinson também apanhou o Embiid e deram um farridel, e é um posto campeão. Ainda na NBA, só aqui muito rapidamente, porque isto já vai com 35 minutos, ainda há malta à procura de poiso. Já não são muitos,
mas Conta-me temos coisas. alguns restricted free agents que só para relembrar são aqueles jogadores cujo contrato acaba, mas que a equipa do qual ainda têm contrato pode igualar as propostas Uhum. que receberem. Estamos a falar do Benedict Mathurin, do Peyton Watson, do Jalen Dern, que se calhar é um dos principais. Sim, E depois temos alguns... sobre a Restricted Free Agency, é só dizer que antes, nos gloriosos tempos de Free Agency, em que só abria à meia-noite e nós estávamos todos às não sei quantas da manhã a ver quem é que estava a dar ofertas a quem, e era a loucura, e havia tipo havia tempering à bruta, pá, traga o tempering de volta, meu, no dia em que abre a Free Agency, eu quero ver 50 deals até à meia-noite na primeira meia hora, não quero ver 3 por dia como é agora. E na nova realidade dos caps, os jogadores assinam extensões, raramente chegam a free agents, estás a ver? Mas desde a ida o último grande free agent a mudar de clubes foi tipo o Jalen Brunson em 2022. Este ano vai ser o LeBron porque aconteceu o LeBron, senão a pessoa nem sabia quem era o melhor free agent a ter mudado, a ir para uma equipa nova. Isso hoje em dia só acontece por trocas. Porquê? Porque as equipas já não chegam com salary cap ao verão, e quando não chegam com salary cap ao verão não têm nada para oferecer restricted free agents. Portanto, as equipas que têm os restricted free agents só têm que fazer uma coisa: esperar quietinho, esperar que as outras equipas gastem o pouco cap que têm, virarem-se para o jogador e dizer: olha, puto, já só me tens a mim para falar, vamos empurrar este número para baixo ou não? E é o que estão a fazer ao Darren, é o que estão a fazer ao Mathurin, é o que estão a fazer ao Peyton Watson. Havia uma equipa com salary cap este verão, apetecível, que eram os Lakers, e foi o Kessler. Que os Lakers fizeram oferta ao Kessler, ou iam fazer oferta ao Kessler, e falaram com os Jazz, e os Jazz disseram: olha, nós vamos igualar, a não ser que transformemos isto numa troca e que nos deem 2 firsts, e foi o que aconteceu. Os outros restricted free agents estão a chuchar no dedo. Yeah. Bom, tivemos também novidades. Não, queria falar dos veteranos, né? Malta que ainda está à procura de abrigo. DeMar DeRozan, né? Dispensado, waived, né? Pelo Sacramento Kings. Russell Westbrook, o Bradley Beal, Chris Middleton, entretanto, já tem pose, mas se calhar falamos disso no segundo episódio desta semana. Mas onde é que achas que esta malta vai parar? Ou queres que eu te diga onde é que eu acho que esta malta vai parar? Epá, eu no guião, sim, isto tem um guião, e sim, não é sempre o João Diniz que o faz sozinho, não é sempre, é quase sempre. Eu disse: desafio Diniz, arranjar casa para estes veteranos, achei que era a tua praia. Eu sinto que DeMar DeRozan não vai sair da Califórnia, meu. O gajo é dali. Ele não vai sair. Pois, os Lakers parecem fora. É? Então tem de ser Clippers. Acho que sim. Acho que em 2021 houve um interesse grande antes de se fazer a asneirada do Westbrook. Pois, ele é dali, não é? Yeah. Talvez. Acho que sim. Eu achava que tinha poesia depois de ele ter sido, para ter ido em Toronto para ser o Kawhi, terem conseguido voltar ganhar lá. o título. Agora voltar lá com o Kawhi e o Kyle Lowry, já vamos falar dele. Acho que era poético ele voltar, não sei se está para isso ou não. Sim, eventualmente pode ir para, não sei se ele e o LeBron são amigos, mas pode ser um sítio para onde também pode ir, ou seja, deixa ver para onde é que o LeBron vai, se calhar, se for assim uma super team, pode ser interessante. O LeBron não me engana, ele neste beef começou, e como estava em Los Angeles, e neste beef começou a cantar o Not Like Us e pelo Kendrick, mas eu sei que o LeBron é um Drake guy, portanto não sei se eles... Bem, o DeMar DeRozan também fingiu que tinha... Por acaso é o inverso. O DeMar DeRozan, enquanto estava em Toronto, teve de fingir que era um Drake guy, quando na verdade é um Kendrick Lamar guy. E o LeBron é um Drake guy, mas teve de fingir que era um Kendrick guy por estar na Califórnia. Por acaso isso é engraçado. O nosso puto Russ tem cara de MVP da Liga Chinesa. Eu lamento imenso, porque eu adoro o Westbrook fora do campo. Mas eu acho que ele está a dar vibes de Mónaco ou Panathinaikos ou uma coisa assim, se calhar. Europa, não sei. Preciso mais caos. Preciso de mais caos na vida. Preciso de mais entropia. É verdade, não é o sítio por excelência onde ele não pode jogar, mas por outro lado seria, quer dizer, na China também seria completamente amado, não é? Não vamos aqui esquecer-nos disso, mas há uma espécie de spotlight na Europa que pode ser interessante para um gajo como ele, não sei. E atenção, o Westbrook, se viesse para a Europa, com todos os defeitos que ele tem, e mesmo já tendo a idade que tem, seria dos gajos mais atléticos a jogar na Euroliga, de certeza absoluta. Não sei se é o melhor basquetebol para ele. Não é. Tem pouco espaço, corre-se menos, é difícil, é um jogo difícil para o Westbrook. Mas...
Mas Acho que o pronto. Westbrook, eu gosto muito, muito, muito do Westbrook fora do campo. Acho que não soube bem envelhecer, mas não é exclusivo dele. O Carmelo Anthony também não soube, por exemplo. Até o Kobe teve as suas dificuldades, até para serem as lesões. E acho que ele precisa ter bola. Ele, quando está em campo, precisa de ser o Westbrook. Vai precisar sempre até ao fim. Portanto, aquilo que eu desejo para ele é que assine o maior contrato sempre do basquetebol fora da NBA e que vá para a China ser um ídolo, meu. Vai fazer triplos duplos, se és capaz ainda. Porque ele quer ser o Westbrook da explosão, do costa a costa, do apanhar o Yeah, é ressalto e vai até verdade, ao é fim de verdade. fazer. Ele quer ser esse gajo, ele precisa de ser esse gajo. A expressão dele no campo de basquete é essa. Não é estar no canto a fazer spot-up. Isso ele não quer. É verdade, é verdade. Já o Bradley Beal, pá, se pudéssemos assistir a uma Team USA Carmelização de Bradley Beal, tipo, pá, Achávamos que era o ano cantinho, passado isso, não é? cantinho, vou mandar as minhas, estás a ver? Eu acho que qualquer contender que não se importaria ter o Bradley Beal, seria claramente um upgrade para ele. E quando falo de contenders, falo, olha, se, por exemplo, se os Celtics deixarem de ter como deixaram de ter o Anthony Simons a meio da época passada, eu acho que isso não foi uma boa, ou seja, foi uma decisão que tiveram de tomar. Queremos o Vucevic, não queremos o Anthony Simons, mas eu acho que não lhes correu bem. Pronto. Essa decisão não foi boa, porque o Anthony Simons estava a fazer uma boa temporada. Por exemplo, uma equipa como os Celtics, até como os Spurs, porque não? Bora brincar aqui um bocadinho, bora trazer aqui um gajo diferente dos outros todos, estás a ver? Um gajo a quem se pode pôr a bola na mão numa altura em que é preciso tomar decisões, independentemente de depois de tomar as melhores ou não, mas é um gajo que não tem medo de ter a bola na mão. E claramente que os Spurs, na final e mesmo nos jogos contra o Standard, pá, houve alturas em que a bola tremia um bocadinho, estás a ver? E não vai tremer tanto nas mãos do Bradley Beal ou do DeMar DeRozan, porque já estão há muito tempo a fazer isto, estás a ver? Então eu acho que essas equipas são interessantes, são equipas interessantes para até os Knicks, estás a ver? Eu acho que é um upgrade em relação ao Jordan Clarkson, por exemplo, seria um upgrade. Claro. E não daria menos do que o Jordan Clarkson, assim a saúde o permitisse. Por isso, Sim, em relação ao DeMar DeRozan, convém lembrar que ele está a cerca de está a menos de 2.000 pontos, está tipo a 1.800 pontos de entrar no top 10 de melhores marcadores de sempre, de passar o cheque, o que é absolutamente inacreditável. O que o DeMar DeRozan é mesmo um hooper, o que ele conseguiu extrair da sua carreira. Eu acho que isso lhe interessa. E sem lançar triplos, puto. E sem triplos. A mim interessar-me-ia, se eu tivesse quase a chegar ao fim da carreira, dizer, pá, eu posso sair, retirar-me como vou para um sítio onde quer ganhar. Vou para um sítio onde ainda posso ter bola na mão e portanto eu acho que ele ainda está nessa de procura de um papel, de eventualmente um sexto homem, mas algum sítio onde possa ser pago ainda para garantir que tem posses de bola e os Spurs também podem ser um sítio, era um regresso a casa, um regresso até ao sítio que os Spurs, ele nos Spurs teve um bocadinho mais os Spurs têm playmaking. Tem constrangimentos. Sim, teve épocas fantásticas de playmaking, com o Lamarcus Aldridge e tudo mais, e jogou algum do melhor basquetebol da carreira em San António. Mas eu acho que eles têm já alguns constrangimentos de spacing, portanto o DeMar DeRozan depois não pode jogar com o Castle, mesmo com o Fox já não era fácil, o Harper não é um atirador, portanto eu teria muita hesitação em adicionar mais um não atirador aos Spurs. Mas que nos últimos minutos a bola estivesse na mão do Fox ou do DeMar DeRozan? É pá, do Fox. Vou dizer do Fox. Vou dizer do Fox. Acho que estamos a cuspir no Fox. O Fox estava magoado. Okay? Foi tão horrível, não há como esconder isso. O Fox estava magoado. Acho que o Jaylen Brown também estava magoado, puto. Acho que também estava magoado, já que estamos numa de não cuspir demasiado. O Jaylen Brown nasceu com a mão esquerda magoada. Já o Bradley Beal, teria alguma hesitação também em dar-lhe bola na mão nas posses de bola decisivas, mas como garante espaçamento e depois ver como é que as coisas evoluem e como é que ele consegue recuperar animicamente, porque ele na verdade não compete na NBA há uns tempos, porque ele lesionou-se na primeira semana do ano passado. É alguém que qualquer contender gostaria de ter. Lá está os Knicks no papel de Jordan Clarkson, como disseste, os Spurs, o último base era o Jordan McLaughlin, portanto eu acho que, por outro lado, acho que o Bradley Beal, acho que se está a ver que não se vai safar mais do que um contrato mínimo, portanto está naquele modo mercenário em que pode esperar que toda a gente tenha os plantéis quase fechados e escolher para onde quer ir, qual é o melhor plantel, tipo, olha, para onde é que o LeBron vai? Eu quero receber passos do LeBron e atirar do canto. Olha, os Knicks são campeões, o Jordan Clarkson não ficou, vou ficar com o papel de Jordan Clarkson. Olha, os Spurs precisam de um atirador e vou jogar com o Wembanyama um ano. Acho que é daqueles jogadores que, por causa do pedigree que tem e por causa de ter essa ferramenta na toolbox dele, vou jogar um bocadinho com o Steph. Isso para que ele vai fazer? Para que ele vai fazer isso? Para ir ao play-in? Mas pode escolher ir para qualquer contender, praticamente.
Muito bem. Só mais uma nota nesta volta pela Liga. O Donovan Mitchell assinou a sua extensão de contrato, 200 e muitos milhões de dólares pelos Cavs. Valente. Uma grande bag para o nosso puto Donovan. 274 milhões de dólares. Um quarto de bi para o Donovan. Yeah. Não sei se isto quer dizer alguma coisa para o eventual futuro de LeBron James. Acho que depois, provavelmente na sexta-feira, eu e o Ricardo vamos de falar disso, vamos de especular sobre o futuro de LeBron. Eu acho que ele já tem o Arden olhado lá a dizer, então eu rejeitei a minha player option para arranjar aqui mais espacinho para ver se vinha o LeBron ou o que é, agora deram 270 milhões a este e eu ainda estou a fechar no dedo, o Barbas não está a gostar. Não sei o que é que isto quer dizer para o LeBron. O Harden ainda não assinou a sua extensão, o Draymond Green também nos Warriors ainda não assinou a sua extensão. Está tudo meio à espera, parece-me, daquilo que o LeBron James vai fazer, como o LeBron James gosta, não é? Ou seja, não é uma... Como o LeBron James gosta. Depois do episódio do Rich Paul, em que vimos o whiteboard mais conhecido da história e... Pá, formidável. Eu acho engraçado, porque atenção, eu acho que o LeBron deu-nos, enganou algumas pessoas com esta ideia de eu quando for embora ninguém vai saber, não sei o quê, como se fosse um gajo que não gostasse disto, estás a ver? Que não gostasse que as pessoas falem sobre ele, que não gostasse de estar no spotlight. Houve muita gente que caiu nessa cantiga, só que este gajo está cá há muitos anos, puto. Este gajo está cá há muitos anos e há muitos anos gosta disto. Há muitos anos, disto. Portanto, não vai acontecer. Só para dar algum contexto, o agente do LeBron James, o Rich Paul da Clutch, faz parte do podcast do The Ringer com o Max Kellerman. Neste episódio que tem vídeo, ele sacou de um whiteboard e meteu a lista de potenciais equipas para o LeBron James e os motivos pelos quais podia as vantagens, desvantagens não pôs as vantagens em cada destino das equipas que estavam em cima da mesa para o LeBron. Para já isto é fascinante, vemos um agente a fazer isto, porque nós nunca vemos. E depois, mais fascinante foi ouvir o mismatch de ontem, com o Chris Vernon e com o David Jacoby, que é outro podcast da rede do The Ringer, em que o David Jacoby, que já foi um produtor na ESPN, é produtor desse podcast. E ele diz, nós tínhamos aquele whiteboard, já tínhamos tentado uma ideia com whiteboards noutros podcasts, mas depois o whiteboard, quando estás a escrever, demoras tempo e quebra o ritmo do podcast, e quando estás só a ouvir é uma coisa que é meio pateta, portanto nós já tínhamos trabalhado com o whiteboard e aquilo não funcionou, portanto nunca mais nos lembrámos dele. Para este episódio, o Rich Paul perguntou-me se havia algum whiteboard. O Rich Paul foi premeditadamente perguntar-lhe se havia algum... O gajo falou disto assim, disse isto assim. E ele, Sara, não sei das quantas, temos aí o whiteboard, está ali num canto e não sei o quê. Mas eu fui dizer, Rich, isto não vai funcionar, isto quebra muito o ritmo, num vídeo é fixe, mas nós temos muitas audições, isto assim não funciona. E ele, mas não te preocupes, eu escrevo antes no papel, para quando chegar à altura de escrever no podcast, isto sai-me tudo direitinho e não se perde tempo. Portanto, ele não só pediu o whiteboard, como premeditadamente sabia o que é que lá ia escrever, que informações é que queria passar. Portanto, é óbvio que um agente nunca faz nada por acaso, mas eu achei isso fascinante. Como mais fascinante a grande teoria da conspiração do momento, sabes qual é que é? Não. O LeBron, em 2010, infamosamente, como diziam os ingleses, anunciou a sua decision, um desastre de relações públicas, no dia 8 de julho. Hoje. Então dizem, faz hoje 16 anos. Dizem que ele vai escolher a data de 8 de julho para esta decisão, para depois, em pesquisas futuras, o gajo interferir com o algoritmo e, com o passar do tempo, os resultados da outra decision não serem os primeiros a aparecer em pesquisas por decision 8 de July. Por um lado, achei isso delicioso. Por um lado parece-me absurdo, por outro seria a coisa mais LeBron de sempre. Porque não tem ponto para o Silpec, mas o gajo nunca sabe. O gajo nunca sabe. Muito bem, bora só aos nossos amigos da Betano, porque as odds não mentem. Já sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Temos as odds para o vencedor do Mundial, onde já não está a seleção nacional portuguesa. França 2,60, Espanha 4,35, Argentina, grande recuperação ontem, ali com umas ajudinhas, 4,70, Inglaterra 5,50, Noruega 14. Esta odd da Noruega é a minha favorita, puto, confesso. Tipo, estou muito alto na Noruega, Bélgica 27, Marrocos 29, Suíça 32, Suíça que eliminou a Colômbia, não é? Que era outra das equipas coqueluche deste Mundial.
Já sabem, se quiserem apostar nisto ou em quaisquer outros desportos, podem fazer em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Falando do Mundial, falando da nossa seleção, a surpreender um total de 0 pessoas, acho eu, fomos eliminados. Olha, puto, Sim, peraí, marca vou registada fazer uma coisa, portuguesa, porque né? Deste jogo. tu estás só a travar, eu vou-te tirar da emissão e vou-te juntar outra vez. Vou fazer isto, enquanto falo aqui um bocadinho Tá da bem. seleção. Pá, foi um jogo, eu acho pouco surpreendente. Pouco surpreendente na medida em que é difícil olhar para aquilo que Portugal fez no Mundial, para a prestação de Portugal no Mundial, olhar para aquilo que foi o jogo com a Espanha e dizer assim: epá, não me acredito, não é possível que depois desta prestação brilhante ao longo de todo o Mundial tivéssemos chegado aqui e borrado aqui um bocadinho a pintura. Portanto, não surpreende. Não surpreende como tantas outras vezes não surpreendeu noutras competições. Ou seja, a sina de Portugal não é jogar mal e ganhar. Isso aconteceu uma vez. A sina de Portugal é jogar mal e não ganhar, porque é aquilo que acontece à maior parte das Mas equipas. foi uma identidade que quase que forçámos e parece que os nossos responsáveis dizem, pá, isto jogando mal e ganhando dá, portanto se calhar não é preciso jogar bem. Parece que Pronto, epá, as decisões são feitas assim. foi uma exibição triste, foi uma saída um bocadinho sem glória, contra a Espanha, que nem sequer, acho que honestamente o que me frustra mais neste Mundial é perceber que, tirando a França, Portugal não é propriamente inferior a nenhuma equipa. Teria Tinhas, hipótese de em, discutir com outras termos equipas. em termos de plantel, que se jogassem ao nível de que eram capazes, se as decisões tomadas fossem as certas, tinhas a proverbial picha para qualquer equipa sem ser a França. Sim, portanto, acho que isso torna tudo um bocadinho mais frustrante. E depois, nós já fomos eliminados a jogar um bocadinho menos bem, mas a sentir que a outra equipa é melhor do que nós. Pá, quando isso Uhum. não acontece, em que a Espanha nem sequer fez uma exibição brilhante, eu vi o Rubem Dias a falar no fim, e é verdade, Portugal controlou durante algum tempo as investidas da Espanha, dentro do possível, na medida em que, sei lá, o Yamal não fez um grande jogo, o Baena, que estava sendo um dos melhores jogadores da Espanha, não fez um grande jogo. Epá, e depois acaba por perder sem glória aos 90 minutos, com o Gonçalo Ramos no banco, sem entrar, com o treinador, que eu acho que eu não sei se ele explicou isto, mas eu sinto que ele conseguiu tirar alguns dos melhores jogadores que estavam a jogar. Ou seja, no caso do João Félix é paradigmático, porque a partir do momento em que o João Félix saiu, e que foi mais ou menos na altura em que o Nuno Mendes também saiu, tornou-se muito difícil Portugal Apareceu o conseguir Yamal. sequer sair do meio campo, e apareceu o Yamal. E pronto, pá, e depois o Cristiano Ronaldo, lá está, tipo, óbvio que eu volto a dizer o mesmo, é um grande jogador. Portugal hoje há uma cota parte dele, acho eu, de Portugal ser favorito a ganhar coisas. Não é o único que conseguiu isso, mas é um gajo importante para nós conseguirmos isso. Só que é inexplicável ele fazer a quantidade de minutos que faz, quando claramente, mesmo em termos físicos, ele não estava em condições, a partir dos 55 minutos, de continuar lá dentro de campo. Ele não consegue. Pá, eu disse isto, eu estava a ver o jogo com amigos e disse isto várias vezes, que é, eu acho que ele quer, ou seja, não é uma questão dele não querer. Eu acho que ele nunca é um gajo que é tipo, sei lá, o Rafael Leão às vezes é um tipo difícil de conseguir tolerar, né? Assim, um bocado mais displicente, tipo, percebes? E o Ronaldo, ele só não consegue, e é normal que não consiga. Sabes porquê, puto? Porque tem 41 batatas. Tem 41 batatas. E portanto alguém tem de decidir por ele e dizer: mano, na boa, a gente curte bué de ti, és um gajo importante para a história do futebol português, para a história do futebol mundial, mas putz, não estás em condições físicas, já nem estou a dizer técnicas, mas físicas, de estar neste jogo, estás a ver? Este jogo tem uma intensidade, tu já não consegues responder ao fim de X minutos. E não tem mal nenhum, sabes porquê? Porque tens 41 anos, não tem mal nenhum, estás a ver? Só que estas decisões, o gajo é incapaz, o treinador foi incapaz de tomar estas decisões e de proteger. Ele acha que está a proteger o Ronaldo e ele não está a proteger o Ronaldo. Ele não está a proteger o Ronaldo, ele está a expor o Ronaldo, estás a ver? É o oposto do objetivo teórico, que é: vamos pôr aqui o Martínez porque ele vai pôr o Ronaldo a jogar, estás a ver?
é o oposto disso. Ele só conseguiu, um gajo que teve uma carreira brilhante ao serviço da seleção, reconhecido por todos como o melhor jogador português de sempre, um dos melhores jogadores portugueses da história, sai de cena, e basta ver só o que é que está a acontecer na Argentina, sai de cena como um tipo com a unanimidade que devia ter, sem a unanimidade que deveria ter, porque simplesmente alguém não consegue decidir por ele, estás a ver? Este gajo devia ser unânime, e consegue-se estragar ou manchar uma parte da carreira dele por causa destas decisões. E atenção, óbvio que não mancha, o Ronaldo é um dos melhores jogadores de sempre, isso não está em causa, mas esta imagem não é boa para ele, estás a ver? Não é boa para ele, e não é só uma cena de Portugal, é uma cena mundial, ou seja, a forma como se olha para ele não é igual, meu, e não tem nada, isto não é pessoal com ele, tipo, pá, fogo, tudo de bom para o gajo, tipo, espero que as coisas corram bem, mas eu volto a dizer o que disse no episódio passado contigo, há uma hierarquia, e simplesmente a hierarquia não funcionou porque alguém não quis tomar essas decisões. Pá, e é só triste, pronto, é só triste desperdiçar-se não só o legado dele, mas também uma seleção que tinha tudo para ser a melhor de sempre. E é isto, mano. Não tenho mais takes. Agora entra tu que é para depois cortarem e meterem isto na net. Em relação ao futebol jogado, foi o que eu disse da primeira vez que vi a seleção a jogar. Temos que aguardar calmamente a nossa eliminação, e foi exatamente por onde se estava a ver que se ia morrer. Era uma dupla de centrais que não dava garantias, apesar do Renato Veiga ter feito um torneio interessante. Ruben Dias não estava em boa forma e via-se que ia dar buraco, e a distração do meio campo naquele lance e um desposicionamento do Ruben Dias deu o gol da Espanha, e um ataque perfeitamente incapaz. Não tínhamos equipa para ganhar e não havia vontade de fazer essas correções. Portanto, somos o espelho daquilo que somos nos últimos tempos, que somos uma equipa que faz o estritamente suficiente contra as seleções mais fracas, e com os alargamentos dos Euros para 24 e agora do Mundial para 48, há efetivamente seleções mais fracas em quem bater. É uma felicidade ter o Uzbequistão numa fase de grupos, mas quando apanhas a primeira seleção mais competente, foi a Bélgica em 2021, em que jogámos mal com a Bélgica, fizemos um bom jogo e depois acabamos eliminados. Há 4 anos com a França conseguimos levar a coisa para há 2 anos com a França conseguimos levar a coisa para e no Mundial passámos a Suíça e depois foi quem é que perdemos a seguir? Foi com o Marrocos. Pronto, quando apanhas a primeira equipa competente, acabas por perder, mesmo que até faças um jogo interessante e que não merecesses nesse dia. E no jogo com a Espanha não era o dia em que merecíamos mais, se calhar, mas lá está. Se tivesses ganho ao Congo, tinha sido o Ghana, a Suíça, e tinhas ficado a 5 minutos de ser o Egito em vez da Argentina. É tal sorte do Nemias. Quando és mais competente, tens mais tendência a que as sortes caiam. E a utilização do Gonçalo Ramos é completamente inexplicável. Aliás, para o argumento que parece subsistir, que é o da gratidão, vejam o que é que a Bélgica fez. Deixou o Doku, que nem sequer tem 30 anos, o De Bruyne e o Lukaku no banco, e espancou os Estados Unidos, porque viram no último jogo que foi aquilo que funcionou. Portanto, não há dívidas de gratidão absolutamente nenhumas a ter, e agora quem manda na seleção pode continuar por este caminho do suficiente, que manifestamente para eles tem sido suficiente, porque os treinadores têm-se dado ao luxo de fazer vários ciclos de Euros e de Mundiais, portanto alguma competência eles estão a reconhecer, alguns dos objetivos, não sei quais são, estarão a ser atingidos, e pronto, pelos vistos o senhor que se segue favorito foi contratado pelo clube do Ronaldo, do qual ele também é dono. Portanto, eu não estou especialmente otimista que se for Jorge Jesus o próximo selecionador, que haja um virar de página. Não sei se não vamos ter o Ronaldo com 43 anos a fazer mais um Euro. Não sei. Acho que o Mundial foi efetivamente o último, mas ele claramente tem muita dificuldade em largar o osso. Ele claramente não vive rodeado de gente que lhe saiba dizer coisas que ele precisa de ouvir. É claramente uma pessoa que tem uma estrutura de yes man à volta. E se for Jorge Jesus, que foi contratado por Ronaldo e pelo clube de Ronaldo, para o seu clube na Arábia, fez dele campeão, que ainda não tinha sido na Arábia, e lhe garantiu uma titularidade cega, como é para isso que ele está lá na Arábia, eu percebo, não é só futebol que ele está a jogar ali. Eu temo que esse cenário não mude nos Estados Unidos, e vamos ver, basicamente, o ego de Jorge Jesus vai dar para um de dois lados, que é a seleção é o meu magnum opus, eu não posso desperdiçar isto, era isso que eu tinha a dizer. Eu preciso pôr esta gente a jogar a bola, e para isso não vai dar o Ronaldo, ou então o ego dele é eu consegui que o Ronaldo ainda rendesse na Liga na Arábia no último ano, portanto também vou conseguir na seleção. Se for o Jesus, uma de duas coisas vai acontecer. Mas putz, é o seguinte, aquilo que eu espero acima de tudo, o Ronaldo tem mais um ano de contrato com o Al Nassr. Eu espero que ele chegue aos 1000 golos e que se retire.
para não termos, porque eu não sei se ele consegue tomar a decisão de se retirar, eu não sei se a Federação consegue tomar a decisão de deixar de apostar nele. Ele tem que fazer, claramente é o que o motiva, é para isso que ele se levanta de manhã, é para estar mais perto dos 1000 gols, tanto que ele tenta encostar bolas de outros e negociar cabelos nos cruzamentos dos Bruno Fernandes há 4 anos. Ele quer muito os 1000 gols, ele que chega aos 1000 e vá ser feliz, porque acima de tudo, quando olho para o Ronaldo a um nível humano, tu tens tudo e tu claramente não és um gajo feliz. Não és, meu. Pelas coisas que dizes, pelo que dizes e depois desdizes, és um tipo que tem tudo na vida e não és feliz, meu. E devias ser. Não achas que esta malta também usa um bocado, sei lá, aquela conferência dele que disse que os jornalistas estão a tentar matá-lo há 23 anos? Não achas que isso também é um bocado, tipo, eu lembro aquela história foi uma vergonha, famosa... Foi uma vergonha, não? Mas espera, deixa-me só dar aqui uma atenuante. Aquela história famosa do Jordan, dizer que um gajo lhe chamou, tipo, gozou com ele no campo, e o gajo tipo meio que se automotivava para depois carregar em cima desse gajo. E essa história era mentira, não é? Sim, mas ele está a ouvir vozes. Ele está a ouvir vozes da cabeça dele. Sim, é verdade. Eu estou com o telemóvel, infelizmente. Deixa-me só dizer. E só mais uma coisa. Eu só quero dizer mais uma coisa, que é... Foi engraçado ouvir as declarações do Ruben Dias, que falaste com o Quaresma, em que claramente houve um defender da organização e do processo, e o Ruben Dias diz muitas vezes que não se joga sempre bem, e que não há condições perfeitas, e que vinhamos a crescer, portanto, aquele discurso de merda, de que não há exigência e de que o suficiente vai sendo bom para a seleção, o discurso do sistema, o discurso da seleção, e do outro lado tens o Bruno Fernandes a dizer que não fomos nós próprios e que se calhar temos de procurar mais a nossa personalidade e jogar mais à nossa maneira. Eu parece-me que há duas facções dentro da seleção, sem dúvida. E seleções com duas facções não ganham nada. E eu acho que o Ruben Dias devia ouvir mais o que o Quaresma teve para lhe dizer e menos o que os seus dirigentes dizem para lhe dizer. Sim, só mais uma cena sobre o Jorge Jesus. Quando penso em grandes egos do futebol português, falámos aqui eu acho que há um top 4, claramente Ronaldo, Quaresma, Jorge Jesus e José Mourinho. Portanto, eu acho que estes 4 são os únicos que são basicamente capazes e fazem aquilo que lhes apetecer onde estiverem, porque no final do dia vão pensar sempre um bocadinho mais em si e na sua cena e na sua glória, acho eu, do que no resto. Pronto, e está-se bem, porque se calhar foi isso que os levou até ali. Portanto, eu acho que o Jorge Jesus vai tomar as decisões difíceis que tiver de tomar. Eu, por acaso, eu acho isso. Mas cá estaremos para... O Jorge Jesus também tem uma coisa, que é, já tem 70 anos, puto. O que é que vão fazer ao Jorge Jesus? O que é que vão fazer ao Jorge Jesus? Não, o que vão fazer ao Jorge Jesus? O problema é, no momento de assinar um contrato, temos de garantir que este rapaz joga. Queres o lugar ou é de outro? O Jorge Jesus é o gajo que rejeitou a seleção do Brasil, que, percebes? Eu acho que ele não tem o drive dele. Eu acho que ele tem o drive de querer ser campeão do mundo pela seleção e isso vai implicar que ele escolha os melhores para fazer isso. Pronto. Cá estaremos para ver. Antes de irmos embora, só perguntas da bancada, diz o quê? Não, sim, eu acho que por acaso acho que vou ter. O Pedro Leiria diz: boas maltas, estou em choque, Lamela para os Wolves, Antl mais Lamela parece-me ser uma dupla de 8 ou 80, queria saber a vossa opinião sobre a troca porque parece pouco, e Charlotte perde o seu franchise player pelo Nasr Reed e umas piques, não me parece que faça sentido todo, mas queria saber a vossa opinião. Abreijos a todos. Sim, eu acho que o Lamela é tipo uma versão da Temu desta troca do Jalen Brown. É tipo, pá, é muita guita, mano. É muita guita por este gajo e nós não confiamos que ele valha esta guita toda. Portanto, não é o ditado, mas é a expressão do 8 ou 80, mas depois de snifar cocaína e guiar a 200 na autostrada. É tipo, isto pode ser 0.8 ou 800. E os Wolves estavam com possibilidade, portanto têm que assumir algum risco. Se querem aumentar o teto do plantel, têm que assumir algum risco. O Lamela corresponde perfeitamente à descrição. E os Hornets quiseram viraram a página organizacionalmente, analisaram e disseram que quando formos bons, a nossa melhor versão não vai ser com o Lamela na equipa, porque vai ser daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, e já lhe tínhamos que lá estar a dar outro contrato, tal contrato que o Jalen Brown está agora, e isso não nos vai compensar, que foi um julgamento que eles fizeram. Se é barato, sim, eu acho que eu gostava que se o meu clube tivesse trocado o Lamela, que o retorno tivesse sido maior, isso sim. Disse o Gonçalo Cunha: boas maltas, estão de acordo com o que os Knicks fizeram no draft
para não entrar no second apron e com a maior probabilidade de não pagar ao Mitchell Robinson? Seria assim tão prejudicial para os Knicks entrarem no second apron, pelo menos este ano, para defender o título? A qualidade do Mitchell Robinson como posto suplente não se encontra todos os dias. Abraço aos três. Sim, acho que nunca vai ser popular desfazer uma equipa de título. Famosamente o Cuban desfez a equipa dos Mavericks em 2011 e não lhes deu hipótese de defender. O Tyson Chandler, na altura, curiosamente, estamos a falar de um poste e foi para os Knicks até. É sempre triste quando não podemos ver um campeão tentar defender. Nós gostamos sempre de ver os campeões a morrer pela espada, não é? Porque uma ficha de Excel disse que eles se tinham de separar. Não é isso que nós não é isso que eu curto ver na NBA. Quero vê-los em campo a ter que perder com alguém ou a ganhar outra vez. Isso é o que todos gostávamos de ver. Mas efetivamente o second apron está a ser tratado pelos front office da NBA como um teto que não se pode ultrapassar, quase como se fosse um hard cap, quando na verdade pode ser ultrapassado, mas traz... O problema é que, para além das penalizações financeiras, mas isso é a luxury tax que está abaixo do primeiro apron, começa a implicar penalizações financeiras, e em defesa dos Knicks, eles estão a pagá-las, porque os Knicks têm um dono controverso que é o James Dolan, quando não se quer passar o second apron, é tipo, isto é o dono que é forreta e não sei o quê. Não é bem assim. Eu acho que os GMs até se escondem muitas vezes atrás dos donos, tipo, deixam levar com a culpa, quando na verdade os GMs são os primeiros a não querer passar o second apron, porque depois não podem receber mais dinheiro do que aqueles que mandam numa troca, não podem fazer trocas de 2 jogadores por um, não podem ir ao mercado de buyout buscar jogadores quando chegarmos a fevereiro ou a março. Se estiverem no second apron 2 anos seguidos, ou o que é, uma pique deles congela e não pode ser trocada. Portanto, são penalizações desportivas muito acima. Portanto, eu nunca coloco a culpa de um clube, de um franchise não querer passar o second apron só no dono, como antes eram só os donos que eram forretas, agora não, o GM de certeza que também diz, isto não me dava jeito nenhum. Por isso isto limita-me aqui um bocadinho os movimentos, sim. Mas quando toda a gente tem de comer, normalmente fica a faltar para alguém, e portanto nós não queremos que os jogadores também recebam menos, e queremos sempre que os jogadores tenham a sua bag possível, porque a carreira deles é que pode acabar de um dia para o outro. Portanto, acaba por ser o percurso natural das coisas quando estamos numa liga em que não podemos ser todos Manchester City ou PSG. Pronto, quando estamos todos com a mesma conta, é assim, ainda bem. Yeah. Diz o White Pereira: boas malta, gostava que me dissesse o quanto posso sonhar enquanto adepto dos Warriors, ou se vai ser mais uma free agency do costume, em que tudo vai acontecer e depois não acontece nada de jeito. Grande abraço para os três. Não sei se ele está a falar de sonhar com o LeBron. Deve ser. Sim. Acho que pode sonhar com o LeBron. O LeBron... Pode sonhar. O LeBron vive na Califórnia, tipo, faz sentido ele não querer sair da Califórnia. Eu comecei free agency a achar que ia ser Warriors. Agora está muita gente a dizer Cavs de repente, porque, enfim... Cavs, Miami e Filadélfia, não é? O Shams ontem disse Cavs, Miami e Filadélfia, disse que estes eram os três sítios que ele estava a ouvir falar, mas isso implicaria... Desde o início que... Diz. Eu comecei a ver muitos sinais de fumo, para os Warriors, o Drummond Green abdicar da opção, o Steve Kerr ficar mais tempo, enfim, houve uma série, está na Califórnia, aquele desejo quase expresso do LeBron e do Curry quererem jogar juntos, a maneira como se abraçaram a última vez que jogaram, enfim, aqueles metadados que vamos analisar tentando ler as folhas de chá, e parecia que ia dar Warriors. Agora não... O Shams, quando fala, raramente é por acaso, falou em 3 equipas de este. O LeBron disse também não é parvo, de certeza que se este tivesse campos de golfe como tem a Califórnia, ele já lá estava de certeza. Portanto, o Rich Paul também nesse podcast inteligentemente falou em o que quer que o LeBron escolha vai ser para a sua basketball happiness, que eu adoro, que é uma expressão que ele vai poder sempre defender independentemente do clube que ele escolha. Pela basketball happiness, uma mistura de contender com fit, com team need, eu gostava que ele fosse para os Wolves ou para os Nuggets. Contra os Lakers se fala, porque vou deixá-lo na Conferência Oeste e alguém que ainda pode ajudar, mas são duas equipas que não têm, os Nuggets têm o power forward que é o Eric Gordon, mas ele podia jogar a 3 ou a 4, e podia-se poupar um bocadinho no Eric Gordon, e gostava muito de ver o LeBron com o Jokic junto, e os Wolves não têm power forward, depois de perder o Randall e o Naz Reid, aí dava muito jeito, e para além do cocktail Lamelo, Anthony Edwards, LeBron, Gobert, com Lamelo e LeBron a fazerem passos para o Gobert, quantas bolas é que acho que o Gobert dava na cabeça? Tipo, passos que ele não está à espera. Qual é o over-under de passos a irem aos cordas por jogo? 3,5 por jogo. 3,5. Mas
seguindo essa Tanto lógica, nas ventas. seguindo essa lógica, nos Sixers também era interessante, que os Sixers também não têm power forward, né? É Por verdade, isso, é verdade, é verdade, por é isso verdade. sim. Os Sixers também não têm forma. Os Sixers só têm uma bola depois para jogar também. Maxi, Edgecombe, Jalen Brown, LeBron James, Joel Embiid não eram um mau 5 inicial. Sim, sim. Bem, tinha certo de arranjar mais do que uma bola. O problema da bola também se mete nos Wolves, com o Lamelo e com o Anthony Edwards. Eu acho que nos Nuggets era poesia. Yeah. Antes de irmos embora, Jalen Brunson, soubemos hoje que jogou lesionado na mão esquerda, se calhar por isso é que só marcou 30 pontos de média, se calhar não tinha marcado 47. Ou se calhar é só para dar vergonha ao Fox ter jogado lesionado, mas com outros resultados. Sim. Vai ser submetido a uma intervenção, acho eu, mas vai estar pronto para a época. Kyle Lowry retirou-se. Eu sei que pode ser surpreendente para algumas pessoas, mas Kyle Lowry ainda não se tinha retirado, ainda era profissional da NBA, retirou-se. É um dos melhores Raptors de sempre, só não é o melhor porque o Kawhi ganhou um título, mas é claramente o jogador. Mas em Toronto ele é o GOAT, é o greatest Raptor of all time. Será sempre considerado. Será entre ele, o Vince Carter e o Kawhi. Portanto, abraço ao nosso Portugal, não sei o que é que ele vai fazer a seguir. E mesmo antes de irmos embora, Portugal ganhou a Grécia. Sobre Grécia. Sobre o Kyle Lowry, sobre o Kyle Lowry, um grande senhor, e ele chegou. Se perguntaram o que é que achavam da reunião dele com o Kawhi, e eu vou fazer a citação em inglês porque isto é Kyle Lowry no seu melhor. E ele a falar da organização dos Raptors, da reunião com o Kawhi. They're trying to win another championship, starting with that guy over there, o Kawhi. You get to that point, championship is the only aspiration. Rei. O maior. O Kyle Lowry é um daqueles exemplos, como falávamos do Nemias no início, não? Um daqueles exemplos tipo que teve de batalhar muito para ter para ter a sua bag na NBA. Alguém que teve muito projetado para ser um base de rotação, começou a carreira sem ter a certeza se seria titular, mas andou de casa em casa até encontrar a sua e se transformar num ícone do franchise. É um exemplo de carreira. Sem ser propriamente o epíteto com o físico de um jogador de basquetebol na NBA, ou seja, baixinho, não muito atlético, mas lá andava ele. De charge em charge fez uma carreira descomunal, porque aposto que nem sequer nunca foi o melhor marcador da sua equipa. Não, nunca deve ter sido. Mesmo antes de irmos embora, Portugal ganhou a Grécia, vitória histórica da Seleção Nacional de Basquetebol na Grécia, depois de termos perdido com a Roménia, não foi? Pronto, um jogo com Montenegro, desculpa. Com Montenegro. E a Roménia ganhou a Grécia, o que estava a complicar muito as nossas contas. Estava a complicar as contas. Para a última jornada. Portugal chegou à Grécia e ganhou limpinho. Chegou a estar a ganhar por 20. Grande jogo do Rafael Lisboa, do Diogo Brito e do Travante. É uma vitória absolutamente monumental da seleção. Isto não é suposto isto acontecer, mesmo percebendo que a Grécia não está a jogar com o Giannis, mas nós também não estamos a jogar com o Nemias. Sim, não. Eu acho que são boas perspectivas para a seleção, que vai agora para uma segunda fase de apuramento para o Mundial, que seria um apuramento também único, nunca aconteceu. Jogar contra a Espanha, a quem já ganhámos, na verdade, no torneio no passado. Jogar contra a Ucrânia, não é? Se não me engano. E Ucrânia, a outra equipa Geórgia. E a Geórgia. 3 equipas fortíssimas, na teoria melhores que Portugal, mas quer dizer, uma equipa que consegue ganhar a Grécia, que há uns anos ganhou a Argentina, ganhou a Espanha, se calhar pode pensar em sonhar. Sim. Nos últimos 2 anos a Seleção Nacional ganhou a Argentina, 8ª do ranking à época, Eslovénia, 11ª, Espanha, 5ª, Montenegro, 18ª e Grécia, 12ª. Portanto, é o tipo de vitórias que temos visto no basquetebol, não se vê todos os dias. O basquetebol português atravessa um grande momento ao nível de resultados e de exposição por causa do Nemias. Vamos ver se os resultados desportivos acompanham, se a base acompanha e se isto é sustentado ou é um blip no radar. Fizemos um grande Eurobasket também o ano passado. Sim, o apuramento agora não é fácil, porque para quem não sabe, isto eram grupos de 4, passaram as 3 primeiras e agora é um grupo de 6, em que voltam as 3 primeiras vão ao Campeonato do Mundo
mas trazemos os pontos da primeira fase. Portanto, Portugal passou no seu grupo com a Grécia e com o Montenegro, já não volta a jogar com a Grécia e com o Montenegro, embora continue no grupo deles. Portanto, esses resultados transportam e agora jogamos casa e fora em 3 janelas com Espanha, Geórgia e Ucrânia. Obriga-nos a fazer uma grande segunda volta. A primeira janela, que tem o primeiro jogo a 28 de agosto, é um jogo em Espanha. Podemos ter o Nemias, porque não há calendário da NBA, as outras duas são mais no final do ano, já não vai haver Nemias de certeza, mas na primeira pode haver Nemias. Eventualmente o Ruben Pereira, embora ele esteja agora com um problema físico e, enfim, possa priorizar a sua recuperação para o início da época de college basketball, até porque ele está com perspectivas de ser titular este ano e por isso eu percebo que ele não queira... é um ano muito importante porque St. John's e Rick Pitino têm muita exposição, portanto se ele tiver um ano na melhor das hipóteses pode entrar nos radares de draft, que é o grande objetivo certamente do Ruben Pereira, mas podemos ter o Nemias. Não vai ser nada fácil, enfim, a Geórgia e especialmente a Ucrânia são imbatíveis. Nós apurámos para o Eurobasket com a Ucrânia no nosso grupo, mas isso quer dizer que também que a Ucrânia e a Geórgia também vão ter algumas dificuldades em condições normais em roubar muitos pontos à Grécia e a Montenegro, e portanto num grupo de 6 passar em 3 é uma tarefa nada fácil que temos pela frente. Mas há 3 dias não dependíamos só de nós, porque se a Roménia ganhasse a Montenegro e a Grécia fizesse o suposto que era ganhar-nos a nós, nós já não estávamos se perdêssemos com a Grécia, não estávamos a depender de nós para chegar à segunda fase, e com uma grande categoria, um jogo com pontuação baixíssima, não sei se as equipas que tinham 30 pontos ao intervalo sequer, e estás sempre a ver aquele jogo com 5, 6 de diferença e com pontuação baixa, ficamos sempre com medo que é isto, 2 minutos deles ou 3 minutos deles em que as bolas entram e de repente estamos nós 6 abaixo, e Portugal joga muito mais a partir da defesa do que por inspiração ofensiva, e pensas que isto são 6 de vantagem para eles em vez de 6 de vantagem para nós, e depois rapidamente foge, mas não, a defesa não vacilou nem por um segundo, e as nossas bolas começaram a entrar e de repente o resultado explodiu, um grande resultado na Grécia. Lucas, muito obrigado por mais este bocadinho aqui falarmos de basquetebol. Obrigado a toda a gente que ouve. Já sabem que podem e devem, lá está, ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscrever o nosso canal de YouTube, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til no URL. Subscreverem também a da Zone, com o link aqui em baixo. E é isto. E subscreverem aquilo que dissemos. Subscreverem no fundo da vossa felicidade. Obrigado. E até já. Até já. Subscrevam a vossa felicidade. E João Diniz, obrigado por seres quem és e o que tu és. A partir deste ano, e cada vez mais, estou certo, um connoisseur d'escargot.